E aí, gente, hoje é segunda-feira, mais uma vez começando o Falcon Sports, trazendo tudo o que de melhor aconteceu nesse final de semana. De novo, conta com a participação da minha parceira Ig. Dá um alô pra rapaziada, Ig. Fala, galera. Olha, essa semana promete muitas emoções. E o nosso reforço, mais uma vez, Matheus. Obrigado, galera. Essa semana será eletrizante, cheio de eventos esportivos maravilhosos. Então, Ig, tome as rédeas aí do nosso Brasileirão Série D, falando um pouco dos resultados, né, dos nossos dois representantes locais, aí, o Fast e o Manaus. Como é que tá a tabela, como é que foi as partidas? Olha, essa rodada aí foi difícil para o nosso representante. O Fast, mais uma vez, empatou aí com o Barcelona de Rondônia por 1-1 e por isso se distanciou do primeiro lugar da tabela, ficou em segundo. E em primeiro está o São Raimundo de Roraima com 9 pontos conquistados. O Fast está com 6. O Manaus também empatou em 1-1 a sua partida nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Mas ele continua na liderança com 10 pontos conquistados. Empatou aí 1-1 com o Real Ariquemes. No Brasileirão Série A, tivemos várias emoções, né? Grandes resultados, grandes clássicos brasileiros e também tivemos aí polêmicas, né? Uma delas foi no nosso primeiro jogo, que comentaremos agora, Botafogo e Palmeiras. Tivemos o auxílio do VAR, né? E está sendo questionado, está sendo questionado e o Botafogo pretende levar à justiça aí a questão da marcação do pênalti, né? Cancelar aí a partida porque o VAR entrou em ação em momento indevido. Isso é uma reviravolta porque recentemente o Palmeiras comprou muita briga com as entidades de justiça esportiva justamente pelo uso do VAR. Até porque o argumento utilizado pela administração e pela comissão técnica era de que o VAR só ajudava a confirmar a decisão ruim de um árbitro. Mas na verdade o juiz estava certo, como já foi demonstrado anteriormente. Nessa situação é uma virada, até porque o Palmeiras foi beneficiado, teve o pênalti marcado. Mas acontece que a questão do VAR vai muito além da aplicação em si. Mas o treinamento, uma coisa que o Sandro Meirahit deixou bem claro ontem, foi o seguinte, que não há uma estrutura para o treinamento dos árbitros. Infelizmente só fazem o treino físico, mas o treino com o VAR em si não há. O treino é no jogo, o que é um absurdo, porque não há uma estrutura financeira boa que ajude a reunir os árbitros para que se preparem durante a semana. Uhum. Isso tem até uma situação um pouco política, porque os árbitros não têm um vínculo empregatício. Isso dificulta muito a situação da aplicação desse método que foi implementado ano passado, com certas ressalvas. E acaba prejudicando, né, em algumas certas ocasiões, como foi o caso de Botafogo e Palmeiras, aí, resultou no resultado final, né? O Palmeiras acabou vencendo o Botafogo e se manteve aí, não querendo dar o crédito, né, ao incorreto uso do VAR, mas o Palmeiras segue líder isolado da competição do Campeonato Brasileiro. E mesmo que os outros times vencessem com a maior goleada possível, não alcançariam o Palmeiras. Bom, vamos ao segundo jogo então, Grêmio e Atlético Mineiro, a vitória do Grêmio. Conquistou aí a primeira vitória no campeonato, saiu aí dos 2 pontos. E mais uma vez o Atlético Mineiro perdendo, né? Saiu da Copa Libertadores da América, já está numa fase ruim e de novo mais uma derrota aí dessa vez pro tricolor gaúcho. Agora um dos jogos que mais chamaram a atenção, né? Prometeu e fez grandes emoções, o jogo de Flamengo e Atlético Paranaense. Esse jogo foi polêmico porque teve uma coisa que se tornou comum, a gente vê, que é a chamada lei do ex. Uhum. Quem fez gol pelo Atlético Paranaense foi justamente Marcelo Cirino. Cara, um dos atletas mais criticados na época em que jogou pelo Flamengo. Com certeza. Porque tinha dificuldade de manter o esquema tático. E parece que amadureceu. Até nas entrevistas que ele dava, tanto no final do primeiro tempo quanto no final do segundo, parecia uma pessoa completamente diferente, mesmo com a derrota no final do jogo. E do lado do Flamengo, nós temos uma situação em que o Abel Braga vive numa panela de pressão? Vive.
Vive. Mas é difícil a gente saber o quanto ele está sendo apoiado pela diretoria. Você não tem essa certeza. Ironicamente, no Vasco, ainda na época do Eurico Miranda, na última administração, ele bancava o treinador. Seja bom ou seja ruim. Ele inclusive falou na coletiva de imprensa, né? Que ele sabe que os jogadores precisam dele. Ficou claro isso depois do jogo. Os jogadores, ao final da partida, da virada histórica do Flamengo para cima do Atlético Paranaense, os jogadores foram lá com ele. Na entrevista coletiva, ele disse que ele sabe que os jogadores se importam com ele, apoiam ele. Mas, ao contrário da empresa, em si o clube Regatas do Flamengo, ninguém sabe. Para o Flamengo é só mais um técnico. Está fazendo o seu trabalho. E a torcida não poupou xingamentos ao Abel, mesmo depois do final da partida. Metade dos torcedores gritavam xingamentos a ele e a outra metade gritava o apoio ao time. Foi muito interessante a questão da lei do ex, até porque teve um momento da partida em que o Atlético estava na frente, né? E um dos passes que resultou ao primeiro gol de empate, né? Logo depois do 2-1 fazer o 2-2, foi justamente o erro da lei do ex. Marcelo Cellino, em uma infeliz bola, acabou dando aí um contra-ataque, um possível ataque que resultou aí no gol de empate do Flamengo. Exatamente. Isso acontece até quando a gente pensa que vai ser um jogo em que o Flamengo, nos últimos anos, se habituou a criar uma vantagem, não saber administrar essa vantagem e tomar uma virada. Isso aconteceu hoje, mas nós tivemos o fator técnico que foi decisivo. O Abel Braga ele botou o Rodinei, mudou um pouco a história do jogo, e nós tivemos o Rodrigo Caio com a maior demonstração de heroísmo, por assim dizer, no clube. Tirou a camisa, não se importou em levar o amarelo e fez o último gol. O Abel, pela expressão dele, assim que aconteceu o gol, parecia que ele ia sofrer um segundo infarto. Depois daquele no Campeonato Carioca. Tirou uma pressão, um vazio que estava sentindo ali no momento o técnico do Flamengo, Abel Braga. Então vamos com um empate de um dos clássicos brasileiros também que aconteceu. Santos e Internacional ficaram na Vila Belmiro no 0-0. E agora com a nossa parceira IG, Fortaleza e Vasco da Gama. Mesmo o caso aí do jogo do Flamengo até Paranaense, né? Que o Flamengo virou no último minuto. O Vasco acabou empatando com Fortaleza, levando o gol aos 43 do segundo tempo, com o gol do Romarinho. Difícil também porque continua na lanterna do campeonato apenas 3 pontos. É importante dizer que abre-se aí mais de 10 pontos, né, do Vasco para o Palmeiras, que é o líder do campeonato isolado. É uma diferença já muito grande pelo início do campeonato tão ruim que o Vasco está fazendo. Exatamente. Agora a missão do Luxemburgo fica mais complicada depois que o Max Lopes saiu. Ele não gostou de ser barrado, mas a gente tem que ver também o lado do técnico. Poxa, eu vou dispensar esse jogador, mas é só porque ele precisa recuperar condição física. Ele não está fora do clube, mas o Max não gostou disso, precisou. Ele não conseguiu entender, né, que ele precisava perder peso e melhorar o condicionamento físico para poder continuar ajudando o Vasco. É uma questão também de profissionalismo. O atleta tem que saber que ele não está numa posição muito boa. Foi um pedido do técnico, ele também como profissional, como atleta, tem que procurar se adequar ao time, né, às necessidades do time. O Vasco hoje precisa do Max Lopes. Exatamente. O Luxemburgo sempre tem essa história, sempre tem algum jogador com quem ele não se dá bem. Às vezes nem é por causa dele. Aconteceu isso no Flamengo, aconteceu isso no Grêmio. De novo, novamente, aí o Luxemburgo. Com o Edmundo, com o Romário. Quem não se lembra da época do Corinthians também, quando ele teve aquele desentendimento com o Marcelo Carioca. Aquele foi histórico. Falando em Corinthians, o clássico paulista que teve, o Corinthians acabou vencendo mais uma vez aí o São Paulo. Né? Já são 12 jogos que o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians em Itaquera. É um retrospecto triste. O São Paulo parece aquele time que tem um projeto, já tem uma estrutura, tem um time que já deveria ter se encontrado, mas ainda está trabalhando. O Cuca, você olha para ele nas entrevistas, parece que ele está aprendendo ainda a lidar com o elenco, até porque ele passou por um período de cuidados médicos devido à condição do coração dele. Mas assim, o São Paulo precisa de reforços. Precisa saber administrar melhor a relação gerência e time. Até porque a gente não precisa mais de uma repetição, de uma situação em que você tem os dirigentes viajando junto com o elenco do mesmo avião. Isso cria um clima legal. O São Paulo hoje, querendo ou não, é o time de maior nome, né?
O São Paulo é o único time brasileiro que tem 3 mundiais na costa. Exatamente. Ele Isso- precisa voltar a ser o que era, né? É. Tem estrutura, tem estádio, tem torcida para isso. Tá faltando aí, acho que Dedicação. dedicação, administração até do presidente do São Paulo e o técnico Cuca, que é um cara experiente, já foi dirigente de seleção e não está conseguindo aí colocar o São Paulo para frente. Exatamente, mas a cabeça do Leco já está sendo pedida há muito tempo pela torcida. Então, ainda não acabou a rodada 6 do Campeonato Brasileiro, temos 2 jogos de continuidade hoje. CSA enfrenta o Goiás às 19 horas, no horário de Brasília, e o Avaí vai pegar aí o Ceará de Santa Catarina. Bom, vamos falar agora da tabela, né? Trouxemos aí os resultados, vamos dizer para vocês, espectadores, como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Segue Palmeiras em primeiro lugar com 16 pontos, invicto. Atlético Mineiro com 12 pontos. Corinthians em terceiro lugar com 11 pontos. Segue São Paulo, Santos também com esses mesmos 11 pontos. Flamengo, Internacional e Bahia empatados com 10 pontos. Goiás e Botafogo com os 9 pontos. Atlético Paranaense e Chapecoense com 7 pontos. Fortaleza segue em 13º lugar com 7 pontos. Em 14º vem Ceará com 6 pontos, seguido por Fluminense com 6 pontos e Cruzeiro. Em 17º nós temos o Grêmio com 5 pontos, o Avaí com 3 pontos, assim como o CSA e Vasco da Gama respectivamente. E, mais uma vez, Vasco na lanterna. Seguindo aí com os 3 pontos. Né? Um detalhe bem legal que vai acontecer hoje à noite durante o jogo de CSA e Goiás é que vamos ter a partida ser apitada por uma mulher, Edna Alves, que vai fazer história hoje. Desde 2005 que uma mulher não assumia a arbitragem de um jogo da Série A. Vamos dar os parabéns aí pela iniciativa, né? E que ela possa fazer um bom jogo, né? Várias polêmicas em questão de arbitragem, tomara que ela esteja... Tomara que não seja necessário o VAR, senão vai dar problema. Então vamos fazer pular de futebol, do mundo da bola, e vamos falar um pouco de velocidade aí. Nosso parceiro Matheus pode tomar as rédeas aí e falar o que de melhor aconteceu na Fórmula 1. Olha, eu já tinha dito que eu esperava uma corrida chata e não foi. Com uma certa ressalva, um cara precisou ignorar a chance de perder pontos para buscar uma vitória sem se importar com o que viria depois. Esse cara é Max Verstappen, que enquanto as pessoas comentam mais sobre o Charles Leclerc, a situação dele na Ferrari, o carro não tá sendo excelente como deveria ser, além dos gastos que a Ferrari tem, sabe? O Max Verstappen, ele aproveitou isso, amadureceu mais, e esse GP de Mônaco, que geralmente a gente espera que seja só uma fila indiana, parece que foi uma fila indiana, mas com bastante emoção. Até a penúltima volta a gente não sabia o que ia acontecer. A vitória do Lewis Hamilton parece previsível, mas se você viu aquela corrida, você ia querer pelo menos mais 3 voltas. Porque aquilo foi dramático. Tivemos mais ou menos 40 voltas de perseguição de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton. Mesmo o Max Verstappen tomando uma punição de 5 segundos, ele não se importou com isso. Ele soube conservar os pneus. O Hamilton estava sendo mais emocional do que racional. Ele reclamava a cada 5 voltas com os estrategistas por causa do desgaste do pneu dele. Ele não aguentava mais, ele queria ir para os boxes e trocar, porque ele achava que dava para alcançar os outros pilotos mesmo com a parada. Resultado, nós tivemos o Lewis Hamilton aguentando a pressão do Verstappen, usando toda a sua experiência e a sua habilidade. Mas tivemos que comemorar bastante o Max Verstappen. Pena que teve a sua punição de 5 segundos. Lewis Hamilton venceu a corrida. O segundo colocado foi ninguém mais, ninguém menos que Sebastian Vettel, que parecia que ia entrar nessa briga, mas não quis entrar. Ele estava com os melhores pneus do que todos. Ele simplesmente não aproveitou o desempenho, só ficou de espectador. Eu achei que nas últimas 5 voltas ele fosse de vez alcançar os outros 2. Mas não foi isso que aconteceu. Mais uma vez a Ferrari pagando o papelão. Sem falar do Charles Leclerc, que foi esquecido na qualificação de sábado. Não liberaram ele para fazer uma segunda volta mais rápida. Ele teve uma corrida dramática, levou o público às alturas, fez todo mundo gritar pelo nome dele e acabou batendo. Teve
curta apresentação hoje. A Ferrari precisa melhorar bastante. E fechando o pódio, nós tivemos Valtteri Bottas, que mais uma vez parece apático ao campeonato. Diz na qualificação, nas entrevistas que vai dar tudo de si, a corrida nem tanto. E a infelicidade do Verstappen, né? Caiu para quarto lugar e perdeu aí posições pelos segundos que recebeu de punição. Foi triste para ele. Acho que foi bem triste para ele, mas durante a corrida ele parecia não se importar com isso. Um lembrete aqui para os fãs de Fórmula 1 é que estamos chegando no mês de junho e é justamente nessa época em que passamos por uma situação um pouco complicada na administração da categoria, porque agora tem que definir o orçamento do ano que vem, tem que definir as novas regras para 2021. Essa é a primeira vez que as equipes estão se entendendo melhor sobre o novo regulamento e o orçamento. Isso não aconteceu. Chegou a um ponto, em anos anteriores, em que as equipes recorriam à União Europeia para tratar logo dessa situação. E lidando com a política que beneficia muito a Ferrari, vai ser complicado ainda. Porque eu falei também no mês de junho, porque é nesse mês em que as equipes definem se vão continuar usando orçamento para desenvolver o carro ainda esse ano, ou se já vão começar no ano que vem. Na próxima temporada, um novo carro. Vamos aguardar, né, essas novas decisões. Bom, de olho. E temos competições em que times brasileiros vão jogar. Temos a Copa do Brasil no meio de semana e também a Sul-Americana. E a final da Copa do Nordeste de também. Viradas históricas, né? Sim. Bom, começando a Copa do Brasil, essa semana temos na quarta-feira Paysandu Internacional, lá no Mangueirão, às 7h15. O Inter está relaxado porque ganhou o jogo de ida por 3-1, né? Aí ele só vai tentar o jogo aí empatar, mas já está quase classificado. O empate com o Inter ajudou um pouco a definir melhor estratégia para o próximo jogo. Às 9h30 tem Grêmio e Juventude na Casa do Tricolor Gaúcho. O jogo de ida terminou empatado em 0-0, então aí os times têm tudo para conseguir a classificação. Tá muito aberto. cuidado do Grêmio, porque o Juventude ele não brinca. É surpreendente. Muito. Teve aquela surpreendência para cima do Corinthians, né? Inclusive o Juventude saiu de virada por 2-1 e o Corinthians acabou virando novamente a partida. Sem falar que o próprio Juventude já tá ficando conhecido por fazer o Botafogo sofrer. Não, no mesmo dia tem Bahia e São Paulo na Fonte Nova. O tricolor paulista tem que reverter o resultado porque o Bahia ganhou no jogo de ida por 1-0. Na quinta, o Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa às 8 horas da noite. O Verdão está tranquilo porque venceu o jogo de ida por 1-0. Então aí o Sampaio Corrêa que tem que correr atrás do prejuízo. Os outros jogos da Copa do Brasil, eles ficaram para a semana que vem, como Flamengo e Corinthians, Fluminense e Cruzeiro. Esse calendário fica cada vez mais complicado. A CBF fica cada vez mais dificultando, né? Tanto com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. O problema se chama Conmebol, porque tem um calendário que a gente não entende, divide as fases. Por exemplo, teve o Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Corinthians e Fluminense e Cruzeiro. Que foram jogos que aconteceram semana retrasada. Aí começou as oitavas de final para esses times que foram citados anteriormente. Eles vão jogar o próximo jogo e a volta do jogo do Flamengo é só semana que vem. Isso é bem... É algo bem confuso. Isso mexe muito com a logística dos clubes que não estão ainda acostumados com isso. Já basta os jogos na segunda-feira. Tem times que estão jogando aí mais de 4 campeonatos, né? Exatamente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Agora vamos ter a Copa América, né? Imagina só se nós tivéssemos na Série A clubes que também disputam a Copa Verde. Aí seria um caos. O que acontece é o seguinte, a Conmebol define o calendário das competições dela, aí depois acaba influenciando negativamente no calendário dos outros países. Outra coisa que está causando problema também é a definição das vagas. Por exemplo, o vencedor da Copa do Brasil esse ano corre o risco de sequer ir para a Libertadores. Isso já causou um problema na Associação de Futebol da Argentina e também aqui na CBF. Há uma pressão enorme para que os dirigentes desses dois países entrem em acordo com a Conmebol sobre isso, porque é um absurdo. E amanhã também temos jogos da Sul-Americana. O Atlético Mineiro recebe o União no Independência, precisando reverter o resultado do jogo de ida. Ele perdeu por 1-0 para o time chileno. Já na quarta, às 19h15, no horário de Brasília, tem o Botafogo jogando com o Sol de América no Engenhão.
o Fogão aí venceu por 1-0. É obrigação do Botafogo vencer isso, porque precisa Até salvar para esse ano. voltar, né, às ações felizes com sua torcida É. que não vem muito bem nos últimos Já basta jogos. ser o clube mais endividado do país. As dívidas do clube passam de 750 milhões, para vocês terem uma ideia. O Bahia, que é o menos endividado, chega a 179 milhões. Quem tá bastante tranquilo é o Fluminense e o Corinthians. O Flusão goleou o Atlético Nacional no jogo de ida por 4-1. E apesar do jogo de volta ser nesta quarta, ser na casa do adversário, o Fluminense tem tudo para avançar na competição. Aí com uma goleada dessa, só foi um grande vacilo técnico, né? Exatamente, os meninos do Fluminense têm uma base que... Eles são cada- bem estruturados. A gente lembra até daquele jogo contra o Flamengo, né? Que eles tiveram o time misto ali. Eles sabem aguentar a pressão, lembram muito os meninos da Vila, que todo ano tem uma revelação nova. E o Corinthians venceu, né? É. Também. O Corinthians venceu por 2-0 na semana passada, mas precisa ficar ligado aí, né? Porque ele já tem aquela partida do Flamengo. O jogo de volta já é semana que vem contra o Flamengo, que perdeu na Arena Itaquera. E no final de semana tem jogo pelo Brasileirão, então cansa muito. Acredito até que é uma pressão intensa, né? Já pensou o Corinthians fora de duas competições? Pois Copa é. Sul-Americana e também a Copa do Seria um Brasil. caos pro Carille, até porque ele veio do outro lado do mundo pra ajudar o time de novo. Ele tá feliz com esse projeto. A gente tá vendo de novo o Wagner Lopes sendo cada vez mais profissional. Daquela época que ele ainda jogava no Flamengo, tá uma coisa mais concisa o time. Dá pra dizer que é um sério candidato ao título? Dá, independente da classificação do Brasileirão. Então, Copa do Nordeste, Matheus. Pois é, nessa quarta-feira a gente vai saber quem é o campeão da Copa do Nordeste. E no jogo de ida deu Fortaleza, né? Tá com um trabalho excelente do Rogério Ceni, é admirável. Ganhou de 1-0 do Botafogo da Paraíba na semana passada e no Castelão. Agora o Botafogo precisa ir pra cima para reverter esse resultado, já que joga em casa no Almeidão, né? A situação do Botafogo da Paraíba pode se comparar a qualquer time grande que tem que lidar com essa time pressão. que, inclusive, também o próprio Fortaleza vem crescendo muito. O Botafogo da Paraíba também está se destacando bastante. Ele não conseguiu aí subir para a Série A, né? Mas está aí na Série B, né? Tem tudo. Tem tudo para chegar à Série A com um trabalho administrativo perfeito, com a administração de jogadores que não fossem o trabalho individual. A gente não precisa mais disso, precisa mais de coletivo. Palpites aí, pô. Então, aproveitando essa final da Copa do Nordeste, né? Vamos anunciar agora o nosso novo quadro, né? Que será na sexta-feira, dia 31 de maio. Nosso novo quadro chamado Palpita Gol. Então, você que já tem aí os palpites, né? Importante dizer que nesse quadro vamos trazer estatísticas, né? Resultados, jogadores, a escalação. Vamos dizer como seria o confronto técnico das equipes, né? Os esquemas técnicos aí. Você já fique ligado. Espere aí, dia 31 de maio, a estreia do nosso novo quadro lá no Falcon Esporte Especial. Dia 31 de maio, Palpita Gol. Fiquem ligados. Bom, vamos com o tênis com a IG. Minha parceira IG, tome as rédeas. Bom, gente, neste domingo começou aí Roland Garros em Paris. E vamos destacar aí a vitória do Roger Federer, que derrotou o italiano Lorenzo por 3-0, com as parciais de 6-2, 6-4 e 6-4. O atual número 3 do mundo avançou para a segunda fase da competição após 1 hora e 42 minutos de partida. Vamos ficar de olho, né? É importante a gente ficar de olho que o Nadal ele estudou melhor essa quadra que foi reformada, né? Ainda há um projeto de até colocar um teto retrátil para melhorar a situação do público e dos jogadores, que é uma coisa que eles não aguentam mais torneio no meio do ano e com o sol. O verão europeu é de matar. É complicado. Antes de terminar, só para lembrar aí que tá rolando a Liga das Nações de Vôlei Feminino e o Brasil vai jogar amanhã, terça-feira, contra a Holanda, na quarta contra a Polônia e na quinta contra a Bulgária, tá? Só E pra lembrar aí. lembrando da Copa América. Sim. Copa América que terá início aí dia 14 de junho. A estreia às 21h30. Brasil e Bolívia no estádio. Os jogadores, a maioria já chegou lá na Grande Comari, eles estão treinando todos os dias. Inclusive o Neymar chegou ontem. Chegou Na seleção brasileira. Tomara que o Tite aí tome as rédeas e consiga finalmente expandir aí o avanço técnico da seleção brasileira. O Não avanço trouxe um bom técnico resultado. começa pelo coletivo, como já tinha falado anteriormente.
Eu acho que o Neymar não tem mais essa necessidade de ser a única voz ativa, sabe? Ele demonstrou isso quando conquistou o ouro olímpico ainda, sabe? Com jogadores que ele conhece, com jogadores que está acostumado a enfrentar, talvez a gente consiga um resultado bem melhor. E de preferência em cima da Argentina, que já está passando um calvário horrível. Não tem um técnico experiente. A Argentina está com um técnico que nunca dirigiu um clube, por assim dizer. Visto com extrema desconfiança pelos próprios torcedores. E isso pode servir como vontade pra gente, no futuro, pra gente enfrentar a Argentina. E as nossas meninas que estão em Portugal se preparando aí para a Copa do Mundo Feminina, que vai começar dia 7. Dia 5 de junho elas viajam para a França, onde vai ser disputado o Mundial. Então, amigos espectadores e ouvintes da nossa Rádio Experimental Falcon, muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Ig, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado a todos, pessoal. Voltamos na sexta. Ficando por aqui, voltamos na sexta-feira, trazendo aí o nosso novo quadro Palpita Gol. Fiquem ligados, forte abraço. Até lá, gente. Até lá, pessoal.